Salve, turma! Voltando para a gente finalizar, último vídeo da semana, tá? Para vocês não se cansarem. Então, seção 3.9, cálculo de limites, ok? Vou fazer mais dois exemplos para que vocês tenham uma noção de cálculo para poder atacar alguns limites, ok? Vocês olharem para o exercício e falar assim, isso eu sei como que faz, porque eu vi um exemplo parecido. Se você não sabe, pega outro livro, pesquisa, dá uma olhadinha e tenta. Porque olha só, quando a gente tem uma situação como essa, o que a gente já pensa? Pensa em fazer limite do quociente, quociente dos limites, limite de uma raiz é raiz do limite, né? Jogar o limite para dentro da raiz, fazer esse x ir para zero, aqui então vai para a raiz de 2, menos raiz de 2, zero. Quando o x vai para zero, esse daqui também vai para zero, dá zero embaixo. Então se você fizer limite em cima e limite embaixo, dá zero sobre zero, indeterminação zero sobre zero. Então essa não serve, a gente não consegue calcular. Então não dá para cá aplicar o limite em cima e embaixo diretamente. Limite do quociente é igual ao quociente do limite, desde que o denominador não seja zero. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Agora nós vamos usar lá, professor, vamos fatorar aqui, não tem polinômio para fatorar. Agora é radical. Radical mesmo, radical. Mas é um radical da raiz quadrada. O que a gente vai fazer é, como aqui é a raiz quadrada e aqui é a raiz quadrada, nós vamos utilizar produto notável. Lembra da aula passada? X mais A. Aliás, vou até colocar primeiro esse aqui, ó. X ao quadrado menos A ao quadrado é igual a X mais A vezes X menos A. Professor, o que isso tem a ver com essas raízes aqui? Esse todo, vamos colocar assim, ó. Vamos melhorar isso daqui para ficar possível. Não, vamos escrever outras letras, porque X já tem um X. Vamos fazer assim, ó. Y menos A quadrado, quadrado, é igual a Y menos A vezes Y mais A. Tá bom? O que é o Y aqui? É o raiz quadrada de X mais 2. Esse aqui, ó. Esse é o Y, raiz quadrada de X mais 2. E esse é o A, raiz de 2. Então, eu estou com Y menos A. Eu estou só com Y menos A. Só com ele, professor. O que isso tem a ver com essa expressão toda? Se só tem esse pedacinho aqui. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar. Aliás, vou deixar isso aqui assim. Vou fazer assim, ó. Esse limite aí, ele é igualzinho a esse limite aqui, ó. Não tem diferença nenhuma. Em cima, eu deixo o raiz de x mais 2 menos raiz de 2. Embaixo tem um x. É igual, mas só não fez nada. Só repetiu. Mas é porque agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou multiplicar esse numerador por... Ó, esse daqui é o y menos A. Então, eu vou multiplicar por y mais A. Eu vou pegar o y, raiz de x mais 2, esse. No lugar do menos, eu troco por mais. Ó o A aqui, ó. Raiz de 2. Tá vendo? Produto notável. Professor, mas ficou diferente os dois. Calma. Então, vamos então, para ficar igual, eu embaixo, aqui no denominador, eu multiplico pelo mesmo valor. Ó, que legal. Então você está multiplicando por um número dividido por ele mesmo, e ambos diferentes de zero, porque o x está tendendo para zero, mas não é zero. E se o x tender para zero aqui vai dar raiz de 2 mais raiz de 2, não dá zero sobre zero, então você não está multiplicando por zero sobre zero, não. Porque se o x tender para zero, esse vai para 2, esse vai para raiz de 2, dá 2 raiz de 2. E em cima também não dá zero, dá tudo positivo. Beleza? Então você está multiplicando e dividindo pelo mesmo número que não é zero. Então quando você multiplica por um mesmo, esse dividido por esse é 1. Então eu estou multiplicando tudo por 1.
produto é igual a esse. Beleza? Então multipliquei pelo número 1, mas de uma forma bem adequada. Mas para que você fez isso? Porque agora o trem ficou pior, ficou maior do que estava. É para você ver que essas ideias de resolução de limite não é tão simples. Às vezes você tem que expandir para depois reduzir. Foi o que a gente está fazendo aqui e o que a gente fez na aula passada também. Nós fatoramos. O trem estava prontinho lá. O cubo dividido pelo g, a gente teve que fatorar, aumentar aqui também. Então, multiplicando os dois lados. Veja que eu multipliquei pelo conjugado que a gente fala, ó, menos, mais é o mesmo, ó, o mesmo A, o mesmo Y, o mesmo A, e, portanto, o sinal é que é diferente. Então, a gente... Por quê? Porque quando troca só o sinal, isso aqui, esse produto, pode ser escrito agora assim, ó. Tá judiante esses negócios aqui, não é? Fazer o quê? Quando eles ficam deitados, a tinta volta. E eu tenho que ficar trocando simultaneamente. Eu não consigo escrever com o pincel em pé. E tudo bem. Olha só. E não vou aplicar o limite. Só vou olhar agora que estou fazendo conta. Tá vendo? O limite segue, que eu não apliquei ainda. Então deixa a palavra limite aí. Não esquece dela. Carrega ela onde você for. Limite, limite. Até aplicar o limite. Senão fica errado. A notação fica errada, né? Portanto, o problema fica errado. A resolução fica comprometida. Muito bem. Então agora, ó, você vai fazer produto notável. Y menos A vezes Y mais A. Ó, produto desses dois, que são esses dois, dá esse primeiro. Ó, veja. Dá o Y é esse. Dá Y ao quadrado. Então, quando eu multiplico esses dois, fica o primeiro ao quadrado. Então, vai ter uma numerador aqui, vai ficar raiz de x mais 2 ao quadrado, olha que beleza, menos o a, quem é o a? É o raiz de 2 ao quadrado, então, voltou para o menos, a menos b vezes a mais b dá ao quadrado, ou y menos a vezes y mais a dá y ao quadrado menos a ao quadrado. Estou entendendo o que eu estou fazendo. Então, voltei de novo. E x vezes esse? Aí não tem jeito de multiplicar, né? Então, a gente deixa quietinho aqui, ó. X mais 2 mais raiz de 2. Qual é a dificuldade nisso? Nenhuma, professor. Está perfeito até aí. Ótimo, fácil. Só multiplicou pelo conjugado, em cima e embaixo. Só. É só não, professor. Esse aí, como é que eu vou saber que eu tinha que multiplicar por esse cara? Você só sabe porque você está estudando. Se não estudar, você nunca ia saber isso na vida. Você ia morrer sem saber disso. Uma coisa maravilhosa dessa. Pensa, tem nada melhor do que isso, tem? Claro que tem, professor. Mas olha, voltando então aqui, vamos desenvolver as contas, sem aplicar o limite. Portanto, a palavra limite segue. Na prova, alguém vai esquecer a palavra limite no caminho e depois eu vou puxar a orelha dele, né? Porque vai esquecer. A palavra limite só desaparece daqui quando a gente aplicar o limite. É fazer o x tender para zero. Por enquanto, não. Só continha, ó. Vamos ver como que a gente resolve isso. Desenvolve esse quadrado aqui. É assim, ó. Corta com a raiz, você sai com x mais 2. Professor, não é módulo? É módulo, mas esse x está tendendo para zero. Então, esse x está ficando muito perto de zero. Vai ficar muito perto de zero quando eu fizer o limite. Portanto, esse 2 menos um número muito pertinho de zero fica positivo. Portanto, não preciso do módulo, porque esse aqui vai ficar positivo quando eu aplicar o limite. Que é o que importa. É quando fazer o x ir para zero. Quando o x for para zero, esse número vai ficar positivo. Então, não se preocupe aqui com o módulo. Se quiser pôr, tudo bem, mas ele vai ser dispensável. 2. Olha só, professor, então o negócio foi ficando fácil, mano. É verdade. Olha aí para você ver. Olha só para você ver. 2 menos 2 é 0. E agora, professor? Agora, acabou. Você ficou com isso aqui, ó. Vou até escrever aqui, ó. X tendendo a 0 de x sobre x raiz de x mais 2 mais raiz de 2.
Ah, então esse x, já que esse está multiplicando, eu posso dividir. Então vai ficar 1. Vou carregando o limite. Ó. Não apliquei o limite até agora. Até agora, professor? Não. Só fazendo continhas. Não apliquei o limite ainda. Veja que eu vou deixar para aplicar o limite agora. Aqui em cima ficou o número 1. Enquanto puder cancelar, eu vou cancelando. Aí, no final, eu calculo o limite. Então, aqui embaixo só vai sobrar raiz de x mais 2 e aqui o mais raiz de 2. Percebe como que a coisa agora ficou fácil? Agora sim, aplica o limite. Faz o x se aproximar do zero tão próximo quanto você queira e veja se existe ou não o limite. Porque o limite dessa função é o mesmo que dessa, portanto, é o mesmo limite dessa. Calcular o limite quando x tende a zero dessa função significa calcular o limite quando x tende a zero dessa daqui e dessa aí, é muito mais simples. Muito bem, então faço agora o x ir para zero. Quando o x vai para zero, lembra, o limite do quociente é o quociente do limite, o limite da raiz é a raiz dos limites. Então, esse limite entra aqui para dentro, esse x vai para zero, portanto, isso aqui vai para a raiz de 2, esse vai para a raiz de 2, continua, em cima continua 1. Então, em cima continua 1, ao aplicar, quando o x vai para 0, 1 vai para 1, porque ele não depende do x, ele é sempre 1, ele não muda com o x. Aqui muda, esse x vai para 0, então, raiz de 2 mais raiz de 2. Uma raiz de 2 mais outra raiz de 2, temos duas raízes de 2. Portanto, o resultado é 1 sobre 2 raiz de 2. Se você quiser multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2 e depois cancela, também pode, etc. Mas está aí, 1 sobre 2 raiz de 2 é o limite quando o x tende para 0. E lembra que deu 0 sobre 0 de cara, né? Então não dá. Então não é porque o limite era 0 sobre 0, porque eu estava usando o caminho errado para calcular o limite. Professor, e como é que eu vou saber qual é o caminho certo, qual é o caminho errado? É isso aí que eu estou dizendo para você. Não tem como você saber se você não praticar, se você não estudar, se você não vê alguns exemplos. O cara que fez isso aqui, ele sofreu teve que dedicar algum tempo para poder descobrir que fazendo isso resolvia. Tá? E a gente, portanto, não consegue fazer isso da noite para o dia. Então, você levaria muito tempo se você não estudar. Né? Se você já está pronto, é só você estudar e aprender, tá fácil, né? Só pegar o livro e ver. Então, tá aí esse exemplo. Eu vou fechar fazendo em 5 minutos para o vídeo não ficar gigantesco e depois a gente não conseguir nem postar, porque fica difícil até de postar. Rapidamente, um limite, o último exemplo aí que a nossa diva manda aqui pra gente. Deixa eu ver. Tá. Vamos ver se a gente consegue aqui. É raiz cúbica. Que agora ela apelou, né? Ela colocou raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz de x menos 1. Raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz de x menos 1. Muito bem. Como resolver? Faz o limite do quociente. Não, o quociente dos limites. Esse vai para 0, esse vai para... quando x vai para 0 ou quando x vai para 1? Quando x vai para 1, professor, está errado aí, né? Cadê o exemplo? X vai para 1. Se fosse para 0, aí eu ia fazer limite do de cima, limite do de baixo, menos 1 sobre menos 1, 1, acabou. Tá? E o limite seria 1, se fosse para 0. Mas não é para 0, é para 1. Agora, quando x tende para 1, raiz cúbica de 1 é 1, 1 menos 1 dá 0, e aqui raiz de 1, quadrada de 1, menos 1 é 0. Embaixo é raiz quadrada mesmo, né? Já estou, então raiz quadrada mesmo. Conferir, raiz quadrada. Muito bem. Então fica 0 sobre 0, se a gente tentar separar em limite do quociente dos limites. Então, nada feito. Não dá para ir por esse caminho. Então, qual é o caminho que eu vou seguir? Bom, não sei. Vamos tentar um negócio aqui novo. Multiplicar pelo conjugado? Não dá porque não é raiz quadrada, é raiz cúbica. Se você levar os dois ao quadrado, você não vai conseguir tirar da raiz igual a gente fez anteriormente.
Se fosse raiz quadrada aqui, até que eu ia falar para você, tudo bem. Mas aí já cancelaria, o de cima com o de baixo daria 1. Não. Então não é ao quadrado, é cúbico aqui. Então não posso multiplicar pelo conjugado. Não resolve. Qual é o caminho? Outra possibilidade chama mudança de variável. Como é que é, professor? Mudança de quê? Aqui nós estamos com a variável x. É o x que está variando, tendendo para 1. A gente muda o nome desse x e pega, para cancelar essa raiz cúbica aqui, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos falar que o x, nós vamos dar outro nome para o x. X vai ser t a sexta. A sexta não pode ser só o cubo, não. Não, o t ao cubo, só t ao cubo, quando a gente cancelar aqui, vamos ter um outro problema. Tenta fazer com t ao cubo, você vai encontrar um outro problema que o numerador vai ter uma potência menor que o de baixo. Vai dar um probleminha no t ao cubo. Vamos tentar fazer com t ao cubo. Se a gente fizer x igual a t a sexta, porque, na verdade, quando você coloca t ao cubo, você não consegue eliminar essa raiz de baixo. Então, aqui tem um 3 e aqui tem um 2. 3 vezes 2, 6. Então, eu vou usar t a sexta. Tá? Porque eu quero cancelar a raiz de baixo também. Tem que ser par. Não pode ser t a quinta, não pode ser t a terceira. Se você pôr t ao cubo, ele não vai cancelar essa raiz aqui. Vamos pôr t a sexta, você vai ver o que vai acontecer. Bom, você está dizendo então, professor, que você está dando outro nome para o t, para o x. Você está falando que o x é t a sexta. Isso. Mas o x não é x? É. Só que cada x, como esse x é um número que está tendendo para 1, esse x aqui é, por exemplo, 0,5. Se o x for 0,5, o t é raiz sexta de 0,5. Extrai a raiz sexta dos dois lados, você descobre o t. Ou quando o t for 1 centésimo, o x é 1 centésimo elevado à sexta. Então os dois são iguais, na verdade. Eu escolho, se o x for 1,5, o t à sexta tem que ser 1,5. Se o t for 0,5, 0,5 à sexta é o x tem que ser 0,5 à sexta. Os dois têm que ser iguais. Tá? Como a gente escolhe o valor para o x, a gente também pode escolher um valor para o t, de forma que os dois fiquem iguais. Tá? Como o x é variável, ao escolher o x, o t está escolhido. Ao escolher o t, o x está escolhido. Então eu posso fazer essa mudança. Mudo um, automaticamente mudo o outro. Então é só uma mudança de nome. Note que quando o x tende para 1, quando o x está muito próximo de 1, t a sexta também fica próximo de 1. T a sexta é uma sexta. O t a sexta também tende para 1. Então, o t também tende para 1 e vice-versa. Se o t tende para 1, o x também vai para 1. É muito importante isso. Se o x fosse para 1 e o t fosse para 2, você teria que fazer o limite quando o t tende para 2. Então, olha, aqui agora, com essa mudança de variável, a sua função agora vai ficar assim, ó, limite, não vai ser mais x, vai ser t. T tendendo a quanto? A 1 também, coincidiu, poderia ser outro valor. E, por exemplo, se a gente estivesse fazendo x tender para 2, aqui ia tender a 2 à sexta. Tá? Muito bem. E o limite, então, de t tendendo a 1, porque quando x vai para 1, t a sexta vai para 1, então t tende para 1. Agora vai ficar assim, ó, raiz cúbica no lugar do x, t a sexta. Ó, para eu poder cansar, menos 1. E aqui, raiz quadrada de t a sexta, menos 1. Note que essa escolha poderia ser t a 12, também dava. A gente tem que escolher a menor potência possível. A escolha é de tal forma, ó, 6 dividido por 3 dá t ao quadrado. Veja, gente, continuo com o limite, estou só fazendo continha. Aqui é a conta. T a sexta dividido por 3, então fica 6 dividido por 3, que dá 2, aqui dá t ao quadrado, menos 1. E como é que eu resolvo aqui? 6 dividido por 2, porque é raiz quadrada. 6 dividido por 2, 3, menos 1. Percebe? Tudo bem até aí? Então,
eu só mudei o nome de x, eu estou chamando o x agora de t à sexta. Então permanecem iguais essas duas coisas, não muda, só mudou o nome de x para t, né? De x para t à sexta. Muito bem. Só que agora, olha, quando t vai para 1, quando t tende para 1, o que acontece aqui? T ao quadrado menos, aqui continua indo para 1 menos 1, e aqui continua indo para 1 menos 1, 0 sobre 0. Então ainda não dá para fazer o quociente. Então o que a gente vai fazer? O que nós podemos fazer é tentar a fatoração. Lembra? Ah, professor, fatoração. Então aqui agora eu volto lá na fatoração. Então vamos ter limite quando t tende para 1 de... Quando eu fatoro em cima, fica t mais 1, t menos 1. Lembra do produto notável? T mais 1, t menos 1. Lembra do produto notável? X, então, quando t ao quadrado menos 1, fica t mais 1, t menos 1. E t ao cubo menos 1? Quando eu pegar t ao cubo menos 1 e dividir por t menos 1, quando eu fizer essa divisão, vai ficar assim. Vai ficar o t mais 1, faz a divisão aí, vai aparecer assim, t ao quadrado mais t mais 1. Vai ficar um negócio assim, quando eu dividir por t ao cubo menos 1. Menos 1. T por t menos 1. Vamos ver se bate isso mesmo. T ao cubo, aqui vai, ó. Faz a multiplicação, t ao quadrado dá t ao cubo, mais t ao quadrado, t ao cubo mais t ao quadrado, mais t, menos t ao quadrado, menos t, menos 1. Ó, quando você multiplica aqui tudo, dá isso aqui tudo. Então, t ao quadrado menos t ao quadrado. Então, esse menos t com esse t corta, sobra t ao quadrado, perdão, tem um t ao cubo aqui, né? T vezes t ao quadrado é t ao cubo, então t ao cubo aqui é t ao cubo, t ao quadrado e t, agora está certo. E menos t quadrado, menos t, menos 1, troca o sinal desse. Então fica assim, esse com esse, ó, t ao cubo menos 1, que é esse aqui, ó, volta nesse. Então quando eu multiplico tudo isso, volta nesse. Na verdade, o que eu fiz? Eu peguei esse, t ao cubo menos 1, e dividi por t menos 1, tá? Dividi por t menos 1. Ok? Que é a raiz, que é menos 1. Então, deu isso aqui, ó. Tá? Essa fatoração. Estou fazendo aqui um pouquinho mais rápido, porque o nosso tempo já bateu ali. Mas é só fazer a divisão como nós fizemos do anterior, tá? Nós fizemos isso no vídeo anterior. Então, cancelando t-1 com t-1, esse limite todinho vai passar a ser limite, veja que eu não apliquei ainda, de t tendendo a 1, não apliquei o limite. Vai sobrar t mais 1, t ao quadrado mais t mais 1. Então, em cima sobra t mais 1 e no denominador t ao quadrado mais t mais 1. Olha que beleza! E agora? Posso fazer limite do quociente igual ao quociente do limite? Quando t vai para 1, aqui vai para 2, 1 mais 1, aqui vai para 1, 1 e aqui 1, 1, 2, 3. Então vai ficar 2 terços. Então agora sim, limite do quociente é o quociente do limite, então fica limite t mais 1, quando t tende para 1, e aqui embaixo, limite de t tendendo a 1, de t ao quadrado mais t mais 1. Só para lembrar da propriedade, limite do quociente, quociente dos limites. Limite daqui, lembra? 2. Fizemos isso nos vídeos bem no início. E aqui vai para 1, 2, 3. 2 terços. Olha só. Então, o limite de raiz cúbica de x menos 1 sobre raiz quadrada de x menos 1, quando o x tende para 1, é 2 terços. 2 terços. Nossa, professor, quer dizer então que eu vou ter que saber por que foi t a sexta mesmo, professor? Por que você colocou t a sexta e não t a quarta, t ao cubo?
Bom, primeiro porque eu queria cancelar essa raiz. Se eu pôr um t ao cubo, eu cancelo aqui. Mas se eu pôr t ao cubo, não cancela. 3 dividido por 2 dá 3 sobre 2. Não dá para cancelar. Por isso eu escolhi o 3 vezes 2. 3 vezes 2. 6. Se aqui fosse cubo aqui também, aí bastava o t ao cubo. Então precisa ter esses cuidados. Muito bem. Fecho por aqui. Gente, estudem bastante, revejam todos os vídeos. Aquela mesma ladainha de sempre, façam bastante exercício. Um abraço para vocês, boa semana. Nos encontramos na sexta para a nossa aula. Se tiverem dúvidas, tragam as dúvidas e a gente pode conversar. Um abraço, gente, tudo de bom para vocês. Cuidem-se.